da oratória. Hitler foi um dos maiores oradores que esse mundo já conheceu. Com a sua linguagem, ele convenceu uma nação de coisas hediondas. A língua tem um poder enorme. Nós podemos abrir nas pessoas feridas incuráveis com as nossas palavras. Por esse mundão aí afora, ou pelo mundão aqui dentro, existem pessoas com amargura, com rancor de meses, de anos, de décadas, de uma palavra que alguém proferiu para elas há muito tempo atrás. Uma frase equivocada, uma palavra fora de lugar, uma expressão mal colocada, e uma amizade de anos se vai por água abaixo. É o poder que a língua possui. É o que Tiago está falando. Tiago diz: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Então, gente, através de nossas fofocas, de nossas informações piedosas, nós podemos causar muita dor, causar muito transtorno nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no coração e na mente das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A fofoca nunca nasce do respeito. A fofoca nunca reflete amor. Nunca. Verso 7, Tiago diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Isso aqui é interessantíssimo. Tiago enfatiza, ele vai fortalecer a ideia que ele veio desenvolvendo até agora. Ele vai enfatizar o seu argumento. Tiago diz: olha, quer se trate de um camundongo lá preso numa gaiola, quer se trate de um elefante que transporta pessoas, quer se trate de um encantador de serpentes ali na praça, não importa que tipo de animal, todos eles têm sido domados pelo gênero humano. E olha que quando Tiago escreveu isso aqui, ainda não existiam aqueles parques temáticos lá em Orlando. Você vai lá, acho que na SeaWorld, você vê os caras controlando baleias. Aquilo é uma coisa fantástica. Essa semana eu vi um documentário de um homem, um biólogo, tendo seu primeiro contato com uma orca, baleias assassinas. E a câmera filmando ele chegando perto das orcas. Primeiro contato, encostando nelas. Com o tempo, ele pegou, as semanas foram passando, ele pegou uma gaita, começou a se comunicar com elas. O tempo foi passando, o cara começou a nadar com as orcas, a brincar com as orcas. E hoje em dia, não mais esse camarada, né? Mas o documentário mostrou como que ele domou aquele animal. E nós vemos em vídeos
As pessoas veem nesses parques temáticos como que o ser humano é capaz de domar animais gigantescos como esse. Isso é algo encantador. Quem poderia imaginar que o homem conseguiria controlar animais como esses assim? Tiago diz, olha, todos eles têm sido domados pelo gênero humano. Agora o contraste que Tiago faz. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Gente, que coisa terrível. O homem, ele é capaz de domar a forte e selvagem natureza, mas ele é incapaz de controlar a própria língua. Quantas vezes eu já passei, tenho certeza que você também já passou por isso. Quantas vezes nós proferimos palavras, nós dizemos alguma coisa para logo depois, ou um dia depois, uma semana depois, a gente se arrepender profundamente de ter dito aquilo que nós dissemos. Porque aquilo nos dá uma dor de cabeça enorme. E se nós pudéssemos, nós voltaríamos atrás. E a gente diz assim, olha, me escapuliu. Escapuliu mesmo. E escapuliu por quê? Porque você não foi capaz de domar a sua língua. Nós daríamos fortunas para ter a possibilidade de retornar naquilo que nós dissemos. A gente não consegue controlar. Naquele momento de raiva, naquele momento de ira, a gente vai e fala que não devia ter dito. E aí quando o sangue esfria ou a situação passa, a gente bota a mão na cabeça e diz, que besteira que eu fiz. É o que Tiago está dizendo. A língua, ela tem um poder enorme, ela é fogo. Nenhum dos homens é capaz de domar. Em vez de deixar-se domesticar, Tiago diz, a língua ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago agora vai utilizar várias metáforas para descrever essa capacidade destruidora da língua. Ele diz no verso 6, é fogo, é mundo de iniquidades, contamina todo o corpo, é inflamada pelo inferno, está cheia de veneno mortífero. Há uma trovinha, uma poesia pequenininha antiga, que diz assim, qual a mais forte das armas, a mais firme, a mais certeira? A lança, a espada, a clavina ou a funda aventureira? A pistola, o bacamarte, a espingarda ou a flecha? O canhão que em praça forte faz em 10 minutos brecha? Qual a mais firme das armas? O terçado, a fisga, o chuço? O dardo, a massa, o virote? A faca, o florete, o laço, o punhal ou o chifarote? A mais tremenda das armas, pior que a durindana, atendei, meus bons amigos, se apelida a língua humana. Deixa eu dizer uma coisa que você já sabe, mas que, vindo da palavra de Deus, ganha relevância. Nós ferimos profundamente as pessoas que amamos com a nossa língua. Quantas dores cônjuges carregam por causa do outro que não sabe falar
que fala em hora inapropriada. A gente vai falar sobre isso semana que vem. A palavra certa na hora certa, no tempo certo. Quanta mágoa, quanta dor, quanto trauma casais carregam por causa de discussões sérias e naquele momento de ira jogou uma coisa na cara, falou uma coisa que doeu, e só Deus para não deixar continuar doendo. Então, irmãos, a língua, ela tem esse poder de ferir profundamente aquelas pessoas que nós amamos. Tiago diz no verso 9, continuando o seu argumento: com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A iniquidade da língua, Tiago diz, também pode ser observada na incoerência, na sua incoerência. Tiago diz, olha, primeiro nós louvamos a Deus, depois falamos mal daqueles que foram feitos à imagem de Deus. Isso é um absurdo, Tiago diz, isso é incoerência enorme. Louvamos a Deus e falamos mal daqueles que foram feitos à semelhança de Deus. E aí, mais uma vez, Tiago vai se utilizar da natureza para ilustrar o seu argumento, que no caso aqui é a incoerência da língua. Ele diz no verso 11 e 12, olha aí: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Uma fonte, diz Tiago, não pode produzir ao mesmo tempo água doce e água salgada. A figueira não produz azeitonas e a videira figos. Da mesma forma, o convertido não pode ou não deve bendizer e amaldiçoar ao mesmo Deus ao mesmo tempo. Tiago diz, isso é incoerência das grandes. Figueira produz figos, videira produz uvas e oliveira produz azeitonas. Filho de Deus deve produzir amor, bondade, piedade e misericórdia no seu falar. Isso é incoerência. Duas palavras rápidas e finais sobre esses pecados da língua. Primeiro, se alguém fala mal de outra pessoa com você, saiba disso. Como que a gente aprende isso na vida? Se alguém fala mal de outra pessoa com você, esse alguém, pode ter certeza, fala mal de você com outra pessoa. Se essa pessoa passa à frente os tropeços do próximo para você, ele passa à frente os tropeços que você tem para o próximo. Então tome muito cuidado com aquela pessoa que te conta segredos. Essa pessoa tem outros amigos e pode contar para eles os seus segredos. O que eu quero dizer é que o seu melhor amigo também tem um melhor amigo.
que já contei, certamente que já contei essa aqui na igreja, mas tem muita gente aqui que não ouviu, então eu vou contar de novo. O primeiro presidente do Brasil pós-ditadura militar, que não assumiu, morreu antes, Tancredo Neves, uma vez estava visitando a sua cidade natal, São João del Rei, e um eleitor o procurou e disse assim: doutor Tancredo, eu vou lhe contar um segredo, é coisa séria, e eu vou contar só para o senhor. O senhor não conta para ninguém, não. O que Tancredo disse? Meu amigo, não me conte. Não me conte. Porque se você, que é dono do segredo, não é capaz de guardar, imagine eu. O seu amigo, que é o seu melhor amigo, também tem um melhor amigo. Se alguém fala mal de outra pessoa com você, esse alguém certamente fala mal de você com outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos caminhos. Saber disso é uma das formas que nós utilizamos para cortar o mal da fofoca. Segundo, se há fofoca, é porque há quem conta, mas também é porque existe quem ouve. Só há fofoca, para ter fofoca tem que ter dois, o que fala e o que ouve. Só existe maledicência porque existe o que alguém chamou de malê de ouvinte. É a pessoa que gosta de ouvir. Então quem ouve a fofoca patrocina a fofoca, participa da fofoca, estimula o pecado. Então qual é o nosso apelo aqui? Qual é o apelo das Escrituras a mim e a você? Não darmos ouvidos àquelas pessoas que têm a língua maior que a boca. Mas aí a gente racionaliza e diz assim: mas eu não tenho nada a ver com o assunto. Pode ouvir, não tem nada a ver com o assunto. Meu amigo, quando você ouve, você passa a fazer parte do assunto. Você se torna parte envolvida. Recuse-se a ouvir qualquer coisa que denigra a imagem do teu irmão, mesmo que seja verdade, mesmo que todos vão ficar sabendo mais cedo ou mais tarde. Isso aí todo mundo vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde. Não faça parte do pecado. Não seja agente transmissor de pecado. Não fale. Não ouça. E eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito ruim ficar sabendo de determinadas coisas. É muito ruim. Existem coisas que nós ficamos sabendo que não deixa a gente dormir direito, que deixa a gente a semana toda preocupado, angustiado. Há pouco tempo eu ouvi uma mensagem, o pastor falando assim: olha, pedi um favor ao pessoal aqui da igreja. Quando trouxer o problema para mim, traz a solução. Porque só quer trazer o problema, muitos que trazem o problema, trazem com a intenção de fazer fofoca. Não quero ouvir. Então, se você
não é maledicente, mas às vezes você gosta de ser malê ouvinte. Não estimule. Mude de assunto. Desconverse. Sai de perto. E se ainda assim o fofoqueiro insistir, seja direto. Diga a ele: olha, eu não quero saber disso. Porque na maior parte das vezes, como que nós agimos? Olha, eu tenho um babado para te contar. Aí a gente até se ajeita na poltrona, né? Se ajeita na poltrona e os nossos sentidos, né? Parece que a nossa boca saliva. Isso é diabólico, gente. Isso, como diz Tiago, é coisa do inferno. Depois, se você quiser ler em casa, Provérbios 6 também fala da língua. E ali, Salomão diz assim: existem 6 coisas que Deus detesta, a 7ª ele abomina. Sabe qual é a 7ª que Deus abomina? Ele vem falando lá, Deus detesta isso, isso e isso. A 7ª que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Como que isso é feito? Através de fofoca, através de maledicência, através de informações. Passar uma informação. E eu encerro com o que Tiago diz no verso 10. Olha aí. Depois de argumentar, depois de falar dos pecados da língua, olha o que ele encerra, olha o que ele diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Irmãos, é por isso que a Bíblia ela está cheia de advertências contra esse pecado tão sério. Paulo disse: não saia. Já pensou nisso? Olha só o que Paulo diz. Se nós seguíssemos esse exemplo de Paulo, a gente ia parecer mudo, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A sua palavra vai transmitir graça aos que ouvem? Não. Então cala a boca. Então fique quieto. Então não diga nada, diz o apóstolo Paulo. Até porque, além de não fazer o mal, você não vai correr o risco de ser enquadrado naquele grupo que Jesus alertou lá em Mateus 12, quando Jesus disse assim: toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta no dia do juízo. Por isso que Salomão, você vai juntando uma peça aqui, outra ali, você forma um quebra-cabeça. Por isso que Salomão, lá em Provérbios 13, ele disse assim: o que guarda a sua boca preserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Então, certamente que por saber de tudo isso, de que do enorme poder destruidor que a língua possui sobre os outros e sobre si mesmo, e sobre a dificuldade que possui de controlar esse órgão tão poderoso que é a língua, por saber de tudo isso, Davi, lá no Salmo 141, ele fez uma oração que fica como sugestão para você. Chega em casa,
Anota o Salmo 141, verso 3. Cola na porta da geladeira da sua casa, na porta do quarto. Davi fez a seguinte oração: Senhor, põe guarda a minha boca e vigie a porta dos meus lábios. Ele está pedindo a Deus, está dizendo: olha, eu tenho dificuldade, eu não tenho forças, então que o Senhor me ajude. Que o Senhor seja o guarda da minha boca, o vigia da porta dos meus lábios. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Que essa também seja a nossa constante oração. Amém.